A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para a nossa edificação neste momento. No livro de Salmo 115, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: Porque dirão as nações, aonde está o teu Deus? Essa é a palavra que eu quero trazer para a nossa edificação neste momento. Aonde está o teu Deus? Nós vemos que cada um de nós passamos por provações, dificuldades, lutas, barreiras gigantes, tempestade, vento ao contrário. Mas tem momento de dizer, aonde está o teu Deus agora? Nós vemos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, diz assim: tudo sucede igualmente a tudo, ao justo e ao ímpio, ao que serve a Deus e ao que não serve. Então, quando Deus manda o sol para todos. Quando Deus manda chuva, também manda chuva para todos. Então, tudo sucede igualmente a todos. O justo pode ficar desempregado, o ímpio também. O justo, aquele que serve a Deus, pode ficar enfermo. O ímpio também, que não serve a Deus, pode também ficar enfermo. Então, tudo sucede igualmente a todos. Nós vemos na Bíblia Sagrada a respeito de um homem chamado Jó. É o melhor exemplo. Jó e as suas qualidades. A qualidade de Jó: homem justo, fiel, sincero, temente a Deus, se desviava do mal e era um homem de oração, que ele orava pelos seus filhos quando estava em banquete. Jó, pela sua sinceridade, homem justo, temente a Deus, desviava do mal, homem de oração. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu na vida de Jó uma tempestade. Essa tempestade Deus permitiu e Satanás agiu na vida de Jó, tirando tudo aquilo que Jó tinha. Deus permitiu que tirasse, só não tocasse na alma de Jó, porque a alma lhe pertencia. Então eu aprendo que Deus é soberano. Existe a soberania de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva é que Deus permitiu que tudo que acontecesse na vida de Jó era permissão de Deus. E nós vemos que a aprovação de Jó, a aprovação foi muito na vida de Jó, onde Jó perdeu todos os seus bens. Trazendo para hoje, fosse uma pessoa rica financeiramente, perder seus bens, era para uma pessoa que blasfemar, murmurar contra Deus. Mas a Bíblia diz que Jó continuou fiel a Deus. Depois vinha outra notícia para Jó, que perdeu 10 filhos de uma vez. A situação de Jó foi muito dolorosa. 10 filhos de uma vez Jó perdeu. Mas também Jó perdeu também a sua saúde. Aonde Jó teve uma chaga maligna dos pés à cabeça. Mas a Bíblia mostra que Jó continua sendo fiel a Deus. Os amigos de Jó foram visitar Jó e ficou em silêncio. A partir do momento quando eles abriram a boca, eles disseram: Jó está em pecado. Porque viu a situação de Jó, o que Jó estava passando. Perdeu seus bens, seus filhos, e agora estava com a enfermidade maligna. E disseram: Jó está em pecado. A esposa de Jó chegou para Jó e nós vemos que ela suportou com Jó a perda dos bens, a perda dos filhos. Mas quando viu a saúde de Jó, ela disse para Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó disse: tu fala que nem uma louca, mulher. Sabe o que é que Jó estava dizendo? Mulher, tu não sabe o que tu estás dizendo neste momento. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do nosso Senhor. Então a aprovação de Jó, neste momento, quando perde os bens, perde os filhos, perde a saúde, aí entra no versículo Salmo 115, 2. Aonde está teu Deus agora? Se fosse perguntar
a Jó nesse momento: Jó, aonde está o teu Deus agora? Por que está passando por essa situação? Perdendo os bens, perdendo os filhos, perdeu a saúde. Cadê o teu Deus, Jó? Aonde está o teu Deus agora? E nós vemos que a provação de Jó foi tudo permissão de Deus. Existe provação que é permissão de Deus. Existe provação que a gente mesmo procura. A provação que nós procura, a Bíblia diz assim: aquele que planta, um dia colhe. Então tem pessoa que planta e está colhendo a provação porque é aquilo que ele plantou. Mas na situação de Jó, não. A situação de Jó foi vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que acontecesse isso na vida de Jó. Mas a Bíblia diz que Jó continuou fiel a Deus. Trazendo para hoje, tem pessoa que está passando por provação diferente de Jó. Porque a Bíblia mostra que nós passamos por provação. Cada um tem a sua provação diferente. Um passa por luta, outro passa por enfermidade, outro passa por dificuldade. Mas todos nós temos uma provação diferente. Mas a pergunta é: aonde está o teu Deus agora? Pode alguém estar nesse momento passando por luta, dificuldade, enfermidade, e pode alguém questionar, dizendo: cadê o teu Deus agora? Então, que nesse momento pode alguém estar murmurando, pode alguém estar perder a fé, perder a confiança em Deus por causa da provação. Mas eu quero dizer, se fosse perguntar a Jó, no momento difícil da sua vida: e aí, Jó? Jó, aonde está o teu Deus agora? Eu creio que Jó respondia essa pergunta: Deus continua no mesmo lugar, porque Ele está no controle de tudo. Porque nós vemos que Jó, na provação que ele passou, ele diz assim: eu sei que meu Redentor, Ele vive e por fim se levantará sobre a terra. Então a confiança de Jó, ele estava crendo que ele estava servindo a um Deus vivo. A confiança de Jó, ele estava crendo que o Deus vivo ia se levantar sobre a terra, se levantar ao seu respeito para dar vitória a ele. Nós vemos que Jó, mesmo na situação que ele está passando, mas a Bíblia diz que ele raspou a cabeça, vestiu roupa de saco, deitou sobre a cinza e adorou. Adorou a Deus na provação. É muito difícil nesse momento a pessoa passar por luta, dificuldade, provação e adorar a Deus. Mas esse é o exemplo de Jó, adorar a Deus no meio da provação. No meio da provação, Jó não perde a confiança em Deus, dizendo: ainda que ele me mate, nele confiarei. Então nós vemos que a confiança de Jó, se Deus matasse ele, mas ele continuava dizendo: eu confiarei em Deus. E nós sabemos que o resultado da provação, Jó, quando estava passando por essa luta, dificuldade, a perca que ele passou, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, mas Jó, mesmo estava ali na provação, Jó começou a orar pelos seus amigos. É um exemplo de Jó para nós. Na hora que a gente passa por luta, dificuldade, na hora que a gente vai orar por quem? Orar por nós mesmos, pedir misericórdia a Deus, para que Deus mude o cativeiro, mude a situação nesse momento. Mas Jó foi diferente. No meio da provação, Jó estava ainda orando pelos seus amigos. Essa é a resposta de Jó. Aonde está o teu Deus, Jó? Jó continua
crendo no Deus que ele estava servindo. E quando Jó começou a orar pelos seus amigos, a Bíblia diz assim que Deus mudou o cativeiro de Jó. Então o que eu aprendo com isso é que nós passamos por luta, dificuldades, mas não todo o tempo. Vai chegar o tempo de Deus mudar o teu cativeiro. Vai chegar o tempo de Deus mudar a tua história. Vai chegar o tempo de Deus mudar esse quadro. O quadro pode estar difícil aos teus olhos. Pode para alguém olhar e dizer assim, não tem mais jeito. Mas no livro de Jó, capítulo 14, 7, que diz assim, ainda há esperança para a ave que foi cortada. Então é tempo de levantar a cabeça, buscar a presença de Deus, ter confiança em Deus, adorar Deus na provação, crer em Deus, que Deus é Deus de resposta, que pode mudar a situação. Deus é contigo em qualquer momento. Mesmo na provação de Jó, mas ele sabia que Deus está no controle de tudo. Deus é Deus. Ele continua sendo o mesmo. Nós sabemos que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deu em dobro o que ele tinha. Então nós aprendemos que essa luta, essa batalha, essa dificuldade, não é por todo o tempo. Vai chegar o tempo de Deus mudar a história. Vai chegar o tempo de Deus agir. Vai chegar o tempo de Deus te levantar novamente, te erguer. Então não desista. Não pare por aí. Continue sonhando, entregando a Deus. Continue acreditando. Continue a tua fé em Deus. Que Ele pode mudar a história. Então aonde está o teu Deus agora? No meio da provação desta luta. Deus continua no mesmo lugar. Ele está no controle de tudo. Quer dizer que vem resposta de Deus. O tempo de Deus vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. O amanhecer de Deus vai chegar na tua vida. Quem sabe a luta que você está passando, ninguém está te vendo, ninguém sabe, mas Deus, Ele vê tudo. Deus sabe de tudo. E adore a Deus. Busque a Deus. Então é tempo de crer no agir de Deus. Jó capítulo 42, verso 2, versículo 2. Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O tempo de Deus vai chegar. Eclesiastes capítulo 3, primeiro, tudo há um tempo determinado abaixo do céu. Há o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de plantar e o tempo de colher. Vai chegar o tempo de Deus, o tempo da colheita. Vai chegar na tua vida. Então, Deus continua agindo. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então, tem paciência no meio do problema, da situação. Esperar o agir de Deus. Vai chegar esse tempo de Deus mudar a história. A história de Jó não teve um ponto final. Não. A história de Jó, Deus virou a página e escreveu nova história na vida de Jó. E a nova história na vida de Jó foi uma mudança na sua vida. Deus multiplicou o que Jó tinha. Deus deu os filhos a Jó. Deus deu a saúde a Jó. Então Jó continua adorando a Deus em todo o tempo. Então adore a Deus em qualquer momento. E o nosso Deus está no céu e Ele está no controle de tudo. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação e que você medite. Alguém perguntar a você, aonde está o teu Deus agora? Responda, Deus está no céu e Ele está no